Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estar aqui com você. Hoje nós vamos meditar Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 9 a capítulo 12, versículo 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que teu coração repouse no bem, nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos, sabendo, porém, que tudo isso Deus te pedirá contas. Nós vamos meditar este versículo. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo. Olha que interessante isto. Afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidades. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das quais olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se afasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a rondana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Afasta a malícia do teu corpo. Afasta a malícia do teu corpo. Meus irmãos, sobre isto, eu quero usar o Catecismo da Igreja Católica hoje, no parágrafo 2521. 2521. Afastar a malícia do corpo. No mundo que a gente vive hoje, há muita malícia. Há muita malícia no modo de se vestir, há muita malícia no modo de se comportar. E vamos ver o que a nossa igreja nos pede para nós que somos cristãos? Veja, a pureza exige o pudor. A pureza exige o pudor, 2521. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa. Olha, preste atenção, o que é pudor? Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Irmãos e irmãs, tem coisas no nosso corpo que devem ficar escondidas. Vivemos num mundo onde tem que mostrar. Aquilo que é bonito tem que mostrar. Mas isso não é pudor. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Preste atenção, o pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência, a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira um modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia e torna-se discrição. Gente, isto é pudor. Afasta a malícia do teu corpo. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da fornicação. Fornicação é a malícia do corpo. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Gente, isso é muito forte. Por que você tem que afastar a malícia do teu corpo? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você. Veja bem, no teu corpo habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ficar num corpo malicioso. Dá para entender isso? O qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Veja, uma pergunta. Você sabe disso que você não se pertence? Hoje vivemos num mundo que diz assim, meu corpo, minhas regras, mas isso é para quem não é cristão. Porque para você que é cristão, o teu corpo não te pertence. O teu corpo pertence a Deus. O teu corpo pertence ao Espírito Santo. E por que o teu corpo pertence a Deus? Olha que fantástico isso. Porque fostes comprados por um grande preço. Deus morreu na cruz para comprar você. Você não se pertence mais. Você é de Jesus Cristo. Claro, se você quer ser de Jesus Cristo. Então nós não podemos entregar o nosso corpo à malícia, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então não é meu corpo, não são minhas regras. O corpo é do Espírito Santo. As regras são de Deus. Por isso Paulo termina 1 Coríntios 6, 20, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então meu corpo não é para a malícia, meu corpo não é para o pecado, o meu corpo é para glorificar a Deus. Faça isso, meu irmão e minha irmã, com o seu corpo. Muita gente precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo para mais alguém. Escreva aqui nos comentários o que essa palavra te disse hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.